Muito bom dia, meus amigos, muito bom dia, minhas amigas. Hoje eu vou iniciar esta manhã, que já vai indo para 10h20 da manhã, com a palavra que se encontra no livro de Efésios. O capítulo é o 6 e é de 1 até o 13. Até o 13. Meus amigos, no livro de Efésios, é Paulo que está escrevendo. Ele estava preso e ele manda que o amigo leve a mensagem para a comunidade. Ele fala para que todos estejam cingidos, com a armadura. Aqui nessa palavra é muito forte. Em Efésios 6 ele fala: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe. É o primeiro mandamento e vem acompanhado de uma promessa, para que você seja feliz e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não deem aos seus filhos motivos de revolta contra vocês. Criem os filhos, educando-os e corrigindo-os como quer o Senhor. Escravos, obedeçam aos seus senhores nessa vida com temor e tremor, com simplicidade de coração, como a Cristo. Não sirvam somente quando vigiados para que os homens os elogiem, mas sejam como servos de Cristo, que cumpre de todo o coração a vontade de Deus. Sirvam de bom grado, como se servisse ao Senhor e não aos homens. Vocês sabem que cada um, escravo ou livre, receberá do Senhor o bem que tiver feito. Senhores, trate seus servos do mesmo modo. Deixem de lado as ameaças, e vocês sabem o quanto eles precisam de vocês, Tanto eles como vocês têm o mesmo Senhor que está no céu e não faz distinção de pessoas. A vida cristã é uma luta, ele fala. Ademais, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam a armadura de Deus para poderem resistir às manobras do diabo. A nossa luta de fato não é contra homens de carne e osso, mas contra os principados e as potestades, as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que habitam nas regiões celestes. Por isso, vistam-se da armadura de Deus, para que no dia mau vocês possam resistir e permanecerem firmes, superando todas as provas. Vai um pouco além do 13 que eu disse. Estejam, portanto, bem firmes, cingidos com o cinturão da verdade, vestidos com a couraça da justiça e os pés calçados com o zelo para propagar o evangelho da paz. Tenham sempre na mão o escudo da fé e assim poderão apagar as flechas inflamadas do maligno. E vai além. Coloquem o capacete da salvação e peguem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele pede para rezar incessantemente no Espírito com o coração cheio de simplicidade, mas com orações e súplicas no tipo de fazer vigílias, intercedendo sem cansaço por todos os cristãos. Eu paro aqui. Gente, eu ia fazer até o 13, mas por que fui até o fim? Para que haja entendimento sobre a palavra. Paulo, quando esteve preso, ele estava preocupado com a comunidade que ficou sozinho. Ele foi perseguido. De perseguidor, Paulo passa a ser perseguido. Ele perseguia os cristãos. Quando ele sai de Saulo
e é batizado com o nome de Paulo, ele vem ser o apóstolo de Cristo, sem ter conhecido Cristo, mas por ter feito a experiência no caminho de Emaús, como eu já disse na outra palavra que eu falei. E Paulo, ele foi propagar a palavra de Deus em todos os territórios, todos os lugares. Ele era um homem culto. E por ser culto, ele tinha essa facilidade. O óculos está atrapalhando. Ele tinha essa facilidade de falar sobre o evangelho. Gente, a palavra é bem clara: ser cingido com o cinturão e a armadura. O cinturão, melhor. Cinturão significa que você põe um cinturão, né, para proteger. Armadura é como vestiam os medievais para se proteger. Os homens medievais se protegiam nas lutas com a armadura. E eles usavam umas flechas longas, né? Como se fossem eram escudos, né? Eram longos, e faziam aquela luta terrena que para um matava o outro nessa situação. Na nossa vida, temos que estar preparado, porque o inimigo de Deus, o maligno, ele não vem bonito, ele não vem feio, ele vem bonitinho, ele vem cheio de milímetros, né? Ele vem seduzindo o homem de maneira ao homem não perceber. Voltando um pouquinho à palavra, eu vou explicar. Quando o Senhor fala: filhos, obedeçam aos seus pais, pois é justo honrar o pai e a mãe, porque é o primeiro mandamento, e para que a promessa de Deus se cumpra, para que você tenha vida longa, é porque o motivo do qual ele fala a obediência leva a construir um mundo melhor. Os filhos vão viver isso no futuro. Ou seja, ele não fala para os filhos somente, ele fala para os pais. Pais, não deem motivo de revolta contra seus filhos. Ele fala: crie seus filhos educando e corrigindo como quer o Senhor. Gente, é muito importante essa palavra. Essa palavra, ela vem de encontro ao temor de Deus que nós temos que ter. A vida nossa é feita de altos e baixos. No mesmo momento que você está bem, você não está tão bem. O inimigo pega por aí para nos desencorajar a viver a palavra. E não é contra homens, é contra o espírito maligno que vem para destruir mesmo. A manobra dele é seduzir o homem para o pecado. Mas ele não faz com que seja feio aquilo que ele mostra, ele faz bonito. Eu vou pôr um exemplo típico do pecado que entra pelos olhos. Um homem vê uma mulher bonita, ele é casado, e aí ele vê aquela mulher bonita passar por ele. Os olhos se enchem de admiração. A princípio foi pela beleza. Em seguida, o inimigo põe no coração dele desejo, fascínio, sedução. E nesse momento que entra o pecado. O pecado entra quando você tem a intenção. Jesus disse: adultério cometerás só de olhar com sedução para um homem ou para uma mulher. O adultério já se concluiu, né? Quando o homem deseja possuir aquela mulher que não é sua. E idem para a mulher, que também pode correr o risco de trair o seu esposo. Pois muito bem, se você coloca o cinturão da verdade e se veste da couraça da justiça e os seus pés estão calçados pelo zelo para propagar a palavra de Deus, você está fazendo com que ela chegue nos corações para tocar onde precisa. Esta é a palavra para hoje. A palavra de Deus é honrar pai e mãe, os filhos honrarem os seus filhos, os pais honrarem os seus filhos, não só os filhos têm que honrar os pais também têm que honrar os filhos e não deixá-los irados. Então vamos ser honestos, vamos fazer com que nossa vida seja fortalecida no Senhor, porque isso agrada a Deus. A todos um bom dia, uma boa quarta-feira, e a palavra está aqui, em Efésios 6. Efésios 6. Armadura
do cristão. Fiquem todos com Deus e todos tenham uma boa manhã, tarde e noite.